Irmão Francisco. Irmão Francisco vai estar orando pelo nosso pregador, nosso coordenador regional, tem a honra, está nos dando a honra aqui de estar presente ao culto, ao primeiro aniversário do grupo de adolescentes. E ele vai estar orando. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Encontro de adolescentes, isso aqui?
pessoa. Se você pode, coloca a mão no ombro do seu irmão e fala com ele assim, ó: o Espírito Santo é uma pessoa, mas toda pessoa precisa de uma casa, e você é a casa. Você é a casa que ele quer habitar. Você é a casa favorita de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você, vamos, irmãos, você é o melhor lugar que ele gosta de estar. Não, se você não estivesse aqui, ele também não viria, porque ele vai aonde você vai. Ele tem o prazer de ir atrás de você. Aonde dois ou três estiverem reunidos, seu nome é o Senhor se fará presente. Se você veio aqui nesta noite para adorá-lo, para buscá-lo, para invocá-lo, eu quero te dizer que ele já
da minha noiva. Enxergo o sol da sua igreja, apaixonada, fascinada. Eu posso ouvir o som? Este é o som da sua noiva. Este é o som da sua igreja, apaixonada, fascinada. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus, vem dançar. Escuta. Se alguém pode ser mais lúcido para mim, por gentileza. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco, amém? Você percebe uma mudança? Fala comigo assim, uma mudança de canção muda o ambiente. Mas só que você fala assim, é porque você cantou o que você conhece. Mas nem sempre aquilo que você conhece é aquilo que agrada a Deus. Nós queremos ser guiados pelo Espírito, amém? E nós tem adoradores aqui? Amém. Então eu preciso tirar uma dica, adorador. Fala com o seu irmão assim, ó. Para de ficar forçando a barra. Que isso, pastor? Toma seu centro, pode sentar. Ele vai estar aqui comigo de castigo. Eu quero poder ir batendo um papo aqui com você. Eu acho que o pessoal de Paulo está ficando meio louco, né? Pastora Valéria, pastora Márcia, né? Agora Simone também está entrando no ritmo da doideira, pastor Paulo Marcos. Essa turma me chamando para vir para cá, para Bauru. E disse que é pedido de vocês são culpados para estar aqui hoje. Entendeu? Eu não costumo subir no altar para massagear a ego de ninguém. Até porque Jesus não massageia meu ego nunca. E eu tenho ouvido Deus falar muito forte no meu coração nesses dias. Que está chegando o tempo dele levantar uma nova geração. Muito obrigado por meia dúzia de aleluia, por pensamento de glória a Deus. Verdade de um amém. Deus está levantando uma nova geração nessa geração. Geralmente uma geração por 40 anos. Quantos anos? 40. Quantos anos? 40 anos. Quem tem acompanhado aquela novela Os 10 Mandamentos aí? Quem tem visto Babilônia? Tem gente que pode levantar. Você é guiado pelo Espírito? Tem alguém guiado pelo Espírito aqui ainda? Então dá um toque nesse guiado pelo Espírito. Fala para ele se alguém é guiado pelo Espírito não pode mentir. Quem anda vendo Babilônia aí? Estou falando. Escuta.
de líderes, e mais do que líderes, liderados mudando líderes. Geralmente o fogo pega no altar para ir para a igreja. Quando o rio de Deus jorra, ele vem do trono, passa pelo altar, flui pelos cantos do altar, passa pela igreja e vai até lá fora, e aonde essa água entra, aonde toca, purifica. Amém? Glória a Deus. João nos ensina que se nós crermos, rios de água viva fluirão do nosso. Então olhe para o seu irmão e fala com ele assim, ó, se prepara, meu amado, porque nessa noite vai haver uma implosão em você. Amém? Pastor, por que implosão e não explosão? Porque o que precisa explodir não está fora, está dentro de você. Há uma pedra, fala o seu irmão, há uma pedra que precisa explodir hoje, para que o rio de Deus possa fluir através da sua vida. Você é guiado pelo Espírito, amém? Tem alguém guiado pelo Espírito aqui? Olha para o seu irmão e fala com ele assim, se você é guiado por esse Espírito, por que as obras desse Espírito não estão se manifestando na sua vida? Através da sua vida. Porque Deus é Espírito. E enquanto Deus que tem um amor em Espírito e em verdade, amém? Ele diz que todo aquele que nele crê obras ainda maiores. Meu amado, por que nós dançamos com uma cadeira, uma menina aqui, no papel de uma cadeirante? E por que hoje existem poucas pessoas sendo curadas em nossas igrejas? Falta de fé. Muito obrigado. E fé é um dom de quê? Um fruto de quê? Fé é um fruto de quê? Olhe para o seu irmão e fala com ele, você tem os frutos do Espírito? Fala o seu irmão, no kit. Fala o seu irmão, no kit dos frutos. No kit. Vem a fé também. Então, tudo. E hoje nós estamos em falta. Por quê? Nós queremos um culto que dure 1 hora, 2 horas, porque depois tem que dar tempo de eu sair para namorar. Vou falar para jovens, adolescentes e jovens, tá bem? Você entra, você chega no culto, você não vai pensando que olha que o pastor vai terminar essa enrolação, porque eu preciso dar uns beijos. Eu preciso dar uns amassos, enquanto isso o modelo está doido para te amassar. Está doido para pisar em você, tirar um pouquinho de ar, porque você está se tintindo. Fala para o seu irmão, está te tintindo pra caramba. O cara, o pastor estava ali tocando, o camarada que toca, ele não pode tocar mais com alguém que está aprendendo, porque agora ele é muito bom. Falei para ninguém agora. Se você dá uma nota fora com um camarada que fez aula lá na Vila Lobos, meu pai, o camarada te olha assim, ao invés de você ser tocado pelo fogo do Espírito, você vai ser fulminado pelo fogo do olhar dele. Ele tem fogo entre os olhos. E ele ainda vem uma espada em suas mãos. Meu irmão, olha para o seu irmão e fala para ele assim, cadê a tua paciência, filho? Tem adolescentes aqui ainda? Tem adolescentes aqui ainda? Cadê os adolescentes? Eu quero ver você dar esse grito para sua mãe quando ela pede para você lavar a louça. Chavou!
foi pro shopping, foi pro sítio. Eu consegui fazer um montão de coisa hoje. Mulher de vez em quando atrapalha. A mulher que olha tudo quanto é de filho. Eu fui, entrei no shopping e saí. Fui lá, fiz o que eu tinha que fazer, voltei. Acabou. Tomaram sorvete do shopping, meu irmão. Olha que glória. Eu quase peguei ainda a isenção do estacionamento do shopping. De tão rápido que eu fui com as crianças. Entendeu? Ainda fui no sítio. Fui lá, visitei a avó e ainda deixei a bagagem lá. Por quê? Porque você precisa mudar a história da geração de adolescentes dessa nação. Porque eu fui criado numa geração de adolescentes que quando chegava dentro da igreja Batista da Pavuna, com o pastor Teodomiro José de Freitas, as pessoas falavam que a turma de adolescente era a turma de aborrecente. Mas aqui eu creio, meu amado, que a turma de adolescente é uma turma obediente, uma turma que vai honrar os seus pais, uma turma que vai honrar os seus líderes, uma turma que vai dar gosto em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Por quê? Porque vai entendendo, meu amado. Eu tenho falado isso lá na igreja. Está passando o tempo. Eu completei 43 anos agora, como adolescente ainda, menino. Você está rindo de quê? Você está rindo de mim ou está rindo para mim? Você vigia. Tem um negócio no Face lá, que eu coloquei lá o meu nome, ele ficou lá olhando meus dados lá, e quando jogou lá, ele falou que eu tinha que ter 9 anos. Dizem que preto quando pinta tem 3 vezes 30. Então, não estão nem dando tempo de pintar, meu mano, está caindo tudo. Mas entenda uma coisa: 4.3, 40 anos é o tempo de uma geração, amém? Eu estou preocupado, porque eu não vi nada demais acontecer na minha geração. E será que você vai deixar que a sua geração passe sem nada acontecer também? Moisés passou 40 anos no Egito, fugiu 40 anos para o deserto de Midian para aprender, para voltar a recapitular a sua vida, para voltar a sua identidade, voltar a sua origem. E depois ficou 40 anos no deserto e mesmo assim não entrou na terra prometida. E a semana passada eu estava falando lá na igreja o seguinte: Moisés cometeu um erro que ele era a única pessoa neste mundo que não poderia cometer. E às vezes nem você cometeu um erro que você fala para o seu irmão assim: você é a única pessoa nessa terra que não poderia cometer o erro que você está cometendo. Por quê, pastor? Vou tentar te explicar. Vem cá, Samuel. Vem cá, Gabriel. Isso que sai da alegria. Eu tenho problema sério. Eu faço esforço, não sei pra quê. Isso aqui não mexe. Não se mexe. Beleza? Moisés, ele sobe um monte. Amém? Subiu um monte. Ficou lá quantos dias? 40. Quantos dias lá, Moisés? 40 dias e 40 noites. E ele teve um momento. Ricardo, eu vou aproveitar os seus cabelos avermelhados para dizer que você é aquela sarça ardente que o fogo pegou e a chama não se consumiu, a sarça não se consumiu, amém? O fogo está queimando ali. Moisés está falando com Deus, ouvindo Deus, batendo um papo com Deus. Mas Moisés se contenta com a sarça? Ele se contentou com a sarça ardente? Não? O que ele pediu mais? Fala, irmão. Ele queria a voz de Deus, não. Ele já estava ouvindo a voz de Deus. Ele queria ver a face de Deus. Ele queria ver a glória de Deus, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Fala para o seu irmão assim, ó. Sinal de que só ouvir um monte de coisa não é sinal de você saber da glória de Deus. Não é sinal de você saber da glória de Deus. Porque no teu colégio você também ouve um montão de coisa.
adolescente, muito jovem, muito ancião, perdendo a fé por aquilo que está ouvindo. E infelizmente, meu amado, tem gente sendo usada pelo capeta até dentro da igreja. Porque o que tem de gente desviada, desanimada com a igreja, com o evangelho. Por quê? Porque alguém falou. Porque fulano me disse. Meu irmão, é pastor André. Pastor André, o senhor acredita que esses dias eu tive que abrir a minha casa, abrir o meu armário e tirar de lá certidão negativa, antecedente criminal, título de nada consta do SPC Serasa, meu diploma da Batista, meu diploma da Quadrangular, para mostrar a um membro da igreja que estava aqui chorando porque ouviu dizer que de repente o pastor não era formado. Eu andei e falei, meu pai. E detalhe, fiz tudo isso e a pessoa foi embora da igreja. Sabe o que é isso? Estamos ouvindo mais um montão de flautinha dentro da igreja do que ouvir a voz da trombeta que vem do altar. Olha para o seu irmão e fala com ele, cuidado com o que você anda ouvindo até dentro da igreja. Cuidado com o que você anda ouvindo. Amém? Moisés estava ali, de frente com a sarça. Ele não está de frente com a sarça. Não, eu quero mais. Eu quero ver a tua glória. Eu quero contemplar a tua face. Moisés vem, vai para onde? Deus fala para ele o quê? Se esconda na fenda da... Se esconda na fenda da... Ele vem, se esconde. A rocha está aqui. Quando você perceber, sentir que está passando um trocinho aí sobre a sua cabeça, um véuzinho, você dá uma levantadinha, cabecinha, dá uma espiada e você vai me contemplar pelas costas. Porque ninguém que vê a minha face pode permanecer aqui. Moisés teve a experiência de escondido na fenda da rocha, contemplar a glória de Deus. Amém? E quando chega no deserto, perto de sair e entrar na terra prometida, como toma posse da sua Canaã, o povo está com sede, o povo está com sede. E Deus fala para Moisés o quê? Moisés, fala a rocha. E o que Moisés fez? Moisés está virado com o povo. O povo fala comigo, Deus transformou o deserto daquele povo. Os camaradas pareciam que estavam na costa do Sauí. O deserto daquele povo, do povo de Israel, água amarga de mar é transformada em água potável. À noite um frio abaixo de 0 graus tem uma coluna de fogo. À noite o sol de rachar de Mangu, 41 graus na moleira, tem uma nuvem de glória cobrindo a sua cabeça. Tem uma nuvem que fica lá em cima. Olha, se eu parar, para. Se eu balançar, desarma o acampamento e me segue. Deus livra do deserto do repetir. Deus traz maná todo dia. O povo come churrasco, come bolinho de areia lá. Para uns é bolinho de areia, mas para mim o que é isso? Fala comigo, o que é isso? O povo pensava em molho barbecue, toma de molho barbecue. O povo pensava lá numa batata frita no pote, tem batata frita no pote. Pensa no milkshake, tem milkshake crocante de ovo maltinho. O povo ainda reclama. Olhe para o seu irmão e fala com ele assim, ó, você reclama demais, meu filho. E nós, eu fico olhando, não mudou nada, o povo é o mesmo, a mentalidade é a mesma. Sabe por quê? Porque nós continuamos com a mesma atitude do povo de Israel lá atrás. Saímos do Egito, mas não tiramos o Egito de dentro de nós. Quem tem disso, diga glória a Deus. Aí Moisés fala comigo assim, faltando um dia, estou conjecturando, tá? Pelo amor de Deus. Faltando um dia para sair do Egito, atravessar o mar vermelho. Moisés vai, chateado com o povo, questionando, murmurando, que água, agora se for que água, tem certeza. Olha para a rocha, pá! Vira a rocha. Ainda bem que perguntar se cai, uma pancada dessa que cai. Vai cair bonitinho, né, mano? Ele vem, pá! Esse camarada.
o início das coisas, mas o final das coisas. Fala ao seu irmão, a tua vida pode não ter começado muito bem, mas ela vai terminar bem em nome de Jesus. Fala ao seu irmão, o início da tua caminhada pode não ter sido das melhores, mas Deus vai fazer você recuperar a caminhada em nome de Jesus. Amém? Quem entende isso, diga glória a Deus. Fala ao seu irmão, as coisas podem não ter dado certo no começo, mas na virada do turno, meu amado, teu time vai chegar lá na frente em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Aleluia. Os flamenguistas tudo deu glória a Deus agora. Aí, Deus leva Moisés para o no monte. Moisés, você tem intimidade com o monte, não olha alguma coisa. Você cometeu o erro que só você não poderia cometer. Você está lembrado que lá no Sinai, você se escondeu na feira da rocha. Ele lembra. Ele falou, isso é Deus falando no meu coração. Eu sou meio maluco, tá? Deus falou no meu coração. Ei, a rocha é Jesus. A pedra que os edificadores um dia rejeitaram se tornou a principal pedra de esquina, a pedra angular. Jesus permitiu que você se escondesse nele para que você contemplasse a glória dele. E agora, por causa da murmuração do povo, você perde Jesus. Você bate em Jesus, você agride Jesus. Ei, meu irmão, olhe para o seu vizinho aí e pergunta aí o que Jesus tem a ver com isso. O que Jesus tem a ver com o que você está passando hoje? O que Jesus tem a ver com o que ninguém está te dando oportunidade no ministério de louvor? O que Jesus tem a ver, meu amado, com o que você não está tendo oportunidade naquela faculdade, naquele colégio? Para de ferir Jesus. Olhe para o seu irmão e fala que ele para de ferir Jesus. Fala para ele que o teu cajado aponta para o teu ministério. E para de usar o teu ministério para ferir pessoas que não têm nada a ver com isso. Eu não sei pregar para adolescente, tem que ser assim. Porque o adolescente de hoje é o jovem de amanhã. O jovem de amanhã é o futuro pastor, meu amado. E você, se você não aguentar o trampo agora, meu amado, você amanhã não vai dar, você não vai dar valor ao sacrifício da cruz de Jesus. Olhe para o seu irmão e fala para ele assim, ó, tu está muito fraquinho. Fala para ele, tu não aguenta mais nada. Deus está falando contigo no meio da sarça ardente, você quer mais, você quer mais prova. Deus vai para você se esconder nele. Mas isso também não basta. Olha para o seu irmão e fala para ele, o que mais você quer? Que Jesus faça nesses dias para você entender que você é dele. Muito obrigado, Sassi. Muito obrigado, Rocha. Vocês podem dar um aplauso ao Senhor Jesus. Escuta, meu amado. Guiados pelo você entra no ônibus. Quem é que pega ônibus? Quem é que pega metrô? 5 horas da manhã, sardinha. Meu irmão, se você pensa que o trem que passa aqui em Guilherme da Silveira é cheio, vá para o Pavuna e pega o metrô de lá até o Goiânia para você ver o que é bom. Meu irmão, escuta, preciso falar isso com você. A gente, quando é guiado por alguém, o metrô tem um condutor, amém? O metrô tem um condutor, amém? Amém. Ele para no meio, entre estações e abre as portas? Não. Ele só abre a porta quando ele para numa estação. Por quê? Porque você é passageiro. Você não é o condutor. E o condutor vai te levar, meu amado, na estação que ele tiver ordem para ele. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, ó, para de reclamar. Do que o Espírito Santo está te conduzindo. Porque você não se manda mais. Quem te conduz agora é Ele. Eu vou falar uma outra coisa aqui que de repente vai ferir toda a teologia. Mas eu entendo que crente, uma pessoa quando se converte, quando aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ela perde o livre-arbítrio. Por quê, pastor? Porque a vontade agora não é mais dele. Ele faz a vontade daquele que o chamou. Glória a Deus. Glória a Deus.
Essa hora o aleluia diminui. Quando a gente vai aconselhar, amado, aguenta as portas, tu vai casar, meu amado. Mas espera um pouquinho, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável. Você aconselhar Suzuki com isso aqui, glória a Deus, aleluia. E agora quando Deus olha, usa Suzuki, mete a mão no teu cabeção. Negão. Escuta o que eu vou te dizer. Aguenta as pontas. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Espera. Glória a Deus. E quando espera pra você, e quando Deus fala assim, ei, essa namoradinha não é pra agora, ela vai te desviar do caminho dos seus estudos. Pastor, mas meu noivo é um gatinho, faz até minha alma. Fala com seu irmão assim, ó. Crente namora com ovelha. Gatinho arranha fogo. E segundo a minha sogra, grava isso, pastor, porque depois eu vou mandar pra minha sogra. Sogra, eu estou falando bem da senhora, viu? Há um conselho que a minha sogra costuma dizer, que ela diz: quem não ouve conselho, escuta, coitado. E uma turma para não ouvir conselho é adolescente. Quer fazer tudo do seu jeito, na sua hora, na sua maneira, ao seu bel prazer, e não é mais desse jeito, meu amado. Há um Deus sobre a tua vida que te governa. Ele é rei, amém? E nós somos seus súditos, meu amado. No governo da monarquia tem um rei, e ele não vai dividir a sua glória com ninguém. É ele quem manda. E a gente obedece. Amém? Então fala para o seu irmão assim: talvez você esteja sofrendo pra caramba, porque você não quer obedecer. Quem aqui já ouviu falar de Saul? Quem já ouviu falar de Saul? Bonitão. Deixa eu ver aqui. Vem cá. Do ombro pra cima não tinha ninguém mais bonito, mais formoso do que Saul. Que linda. Gostou, né? Tá com vergonha não, rapaz. Vou te arrebentar agora. Mas Saul, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, no verso 22. Saul achou que Samuca, cadê Samuca? Vem cá, Samuca, eu gosto de você. Você me empresta o Samuca no dia de domingo, curso de missões para ir dançar lá na igreja? Não, que isso, irmão? Isso é egoísta. Samuel foi sacrificado. Larga! Samuel foi sacrificado. Foi sacrificado, você não é um sacrifício ainda, calma. Samuel foi fazer sei lá o quê. E aqui Saul precisava de uma direção. Precisava de quê? Uma direção. E quantos de nós adolescentes, quantos de nós adolescentes clamamos a Deus por uma direção, e quando Deus não chega com uma resposta prévia, a gente começa a dizer que ele está demorando. Saul achou que Samuel estava demorando, porque ele era sacerdote, mas Samuel era profeta. E naquela época quem sacrificava era ele, era Samuel. O que acontece? Por um apressado aqui achar que estava demorando, ele vai e mete a mão, constrói um altar, pega o novilho. Olha pra mim, não, estou gordinho, mas estou ligeiro. Pega o novilho e vai lá e sacrifica. Quando Samuel chega, Saul, o que é isso que tu fizeste? Será que o Senhor se agrada mais em sacrifício do que em obedecer? Olhe para o seu irmão e fala com ele assim: o crente
Adolescente. Em nome de Jesus. Obedeça. Para de sacrificar. Você está colocando o teu relacionamento com a tua família em xeque. Você está colocando o teu relacionamento com seus pais em xeque por causa da tua desobediência. Antes de contar algo aqui que aconteceu comigo na minha adolescência, eu vou só te falar uma coisa. Saul era o quê? Rei. Saul era rei. Perdeu o trono pela sua desobediência. Fala ao seu irmão, você é herdeiro de rei. Você é cordeiro de Cristo. Mas está quase perdendo o trono pela tua desobediência. Chapa quente. E acabou-se, glória a Deus e aleluia. Obrigado. Dá só um aplauso aí ao Senhor Jesus. Já que eu falei de namoro, deixa eu só te falar uma coisa que aconteceu com esse camarada aqui. Na minha adolescência, entrando já na mocidade, 17, 18 anos, eu fazia um bico com a minha tia, num trailer lá na Barra da Tijuca. Eu vendia cachorro quente, água de coco, cerveja, cachaça, vendia tudo. Hambúrguer. Ali na prainha ali, na Barra da Tijuca, embaixo do Piratuba para São Gonçalo, para São Conrado, o trem da minha tia ficava ali, saía de lá com o bolso cheio, né? Do que eu ganhava, recebia dela e do que eu também, né, fazia caixa 2 também. Agora eu estou curado, eu posso falar com você, mas falo com vergonha. Porque tem muita gente que tem orgulho de dar testemunho ruim, né? Eu tenho vergonha de dar testemunho ruim. Antes eu tivesse conhecido Jesus, bem antes. Mas, escuta, nessa brincadeira, minha tia morava no Rocha Miranda. Subi a rua da 40DP, a rua da Parixim, dobrando à direita. Antes de chegar no morro Jorge Turco, ela morava na fronteira. Morava lá no Pão da Força. Glória. Do lado da casa dela tinha uma menina, jovenzinha, branquinha mesmo. Pensa. Ela teve um dia que aquela menina olhou torto para mim. E eu olhei torto para ela. Aí eu falei, vou clarear a família. E agora? Todo mundo só tinta escura, tinta forte. Falei, vou dar um jeito de clarear a família agora, pastor Márcio. Entendeu? A minha tia olhou para mim e falou comigo o seguinte: Marquinhos, vigia, porque o pai da Jurema, ele é da Umbanda. Ele tem um negócio atrás da casa dele que a gente não consegue ver, mas de vez em quando a gente ouve lá, né? Um ovo batendo lá atrás. Não vai esse negócio, não. Tá bom, tio? Tá bom. No dia, fala pro seu irmão, no dia seguinte, Jurema do lado. Marquinhos, mas meu irmão, quem aqui tem mãe? Agora, quem aqui tem mãe chata? Meu irmão, você vai mudar essa convicção de mãe chata agora. Porque a minha mãe, eu também achava que a minha mãe era chata. E ela não conheceu a menina. Márcia, ela não viu a menina. Ela não conhecia a menina. Ela não sabia se a menina era loura, se ela era amarela, contra a bola. Ela não sabia nada. Falei, mãe. Ela falou assim pra mim: senta aí que eu quero falar contigo. Eita, pronto, começou. Mãe, eu tenho um negócio pra te contar. Ela, já estou sabendo. Já estou sabendo que você está namorando uma menina que mora do lado da casa da sua tia chamada Jurema. E eu estou mandando agora você ligar para ela e desmanchar esse namoro. Eu falei, mãe, me dá um motivo para a senhora desmanchar sua língua com essa menina. Ela falou, eu não quero motivo, o coração de mãe não se engana. Fala para o seu irmão assim, o coração de mãe não se engana. Ela
Ela é chata, mas ela sabe porque ela está sendo chata com você. Ela quer o melhor para o seu filho. Amém? Meu amado, eu estava prestando concurso para a Marinha, aprendiz de Marinha. Passei na prova. Fiz os testes. Dia 4 de janeiro de 1999. Geralmente o moleque sabe essas coisas, né? 4 de janeiro de 1999, eu estava ali na Praça Mauá, embarcando num ônibus, caixotinho da Itapemirim, indo para a escola de aprendizes de Vila Velha. Eu saí naquele dia, minha mãe, minha família, eu estava num grupo de umas 60, 70 pessoas da minha família, se despedindo de mim, fazendo uma festa tremenda, minha mãe chorando, e as pessoas pensando que minha mãe estava chorando, porque estava feliz com a minha ida para lá. Minha mãe estava chorando, tinha raiva de mim, porque eu estava indo para a escola de aprendizes, brigado com ela por causa da Joelma. Eu falei, eu vou namorando essa menina e a senhora vai ficar aí mesmo, eu me resolvo. Na primeira licença que teve, depois do período de adaptação, eu voltei ao Rio de Janeiro, 2 meses depois. A minha casa estava uma desgraça. Os meus pais estavam pensando em se separar, brigando porque meu pai achava que minha mãe estava com razão e tinha que deixar o namorado, e minha mãe insistindo. A minha mãe não respondia minhas cartas. Naquela época a carta ainda, né? Agora é e-mail, agora é zap, Face. Estou falando com a minha esposa direto pelo Face. Eu falo, Santa Catarina, eu estou aqui. Escuta. Na época da carta, a minha mãe não respondia minhas cartas porque estava brigada comigo, chateada comigo. Eu fiquei 2 meses sem falar com a minha mãe, porque eu falei a mesma coisa que você falou agora, adolescente. Minha mãe é chata. Quando eu voltei de lá, minha casa estava numa grande ruína. Por quê? Porque eu não estava querendo obedecer a minha mãe. Fala para o Senhor assim: honre teu pai e tua mãe. Para que seus dias sejam prolongados sobre a terra. Quando eu cheguei, eu tive que sair da Vila Tiradentes, aonde eu moro. Fui até Torrezinho, um bairro vizinho, vulgarmente conhecido como Buraco Quente. Quem aqui já ouviu falar do Buraco Quente na Baixada Fluminense? É lá. E eu fui lá, eu passei. Eu fui lá no terreiro de Macumba. Qual é o seu nome, você? Raíza. Sabe o que eu fui fazer lá, Raíza? Um espírito havia revelado para minha mãe que eu estava entrando numa roubada. Fala para o seu irmão assim, ó, para te destruir. Satanás, que é o pai da mentira, vai falar até a verdade. Para te humilhar, para te envergonhar, Satanás, que é o pai da mentira, é capaz até de falar a verdade, só para arrebentar contigo. E como eu já estava tudo arrebentado, ele chegou e falou: olha, teu filho está na minha mão, tem um trabalhinho feito para ele. Só se ele pisar aqui, que esse negócio vai ser desfeito. Olha só, eu tinha medo de macumba, pavor, eu não era cristão. Meu irmão, eu fui lá, uma menina desse tamanhozinho, magrela, ela deu umas 2 rodopiadas lá, entrou baixou uns capeta nela lá, chamado tal de bombagira cigana. Aquele trem aguentou na minha mão, e eu sempre fui cheinho. Naquela época eu estava fazendo até musculação, porque veio para a Marinha, 68 quilos de pura massa corporal. Então, a menina travou na minha mão, eu tentava abrir, não conseguia. Eu falei: que troço é esse? Misifia, agora vai comigo. Meu irmão, aí começou meu tormento. Fala para o seu irmão assim: ó, cuidado, porque Satanás está querendo te expor. Ele quer te envergonhar, ele quer arrebentar com você. Qual é? João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem senão a quê? Matar, roubar e destruir. É a única coisa que ele quer fazer, meu irmão. Mas graças a Deus tem um Jesus que está aqui nesse lugar, que veio para trazer vida e vida abundante.
E ali, meu amado, eu fui tomado pela mão e aquele demônio foi me conduzindo, subi a rua a pé, com aquela mulher vestida toda de branco, um bagulho amarrado na cabeça, um montão de guia, um montão de quê? De guia. Só que você já percebeu que uma pessoa endemoniada, uma pessoa cheia de demônio, uma pessoa da umbanda, quando ela está fazendo seus trabalhos, que o demônio faz na sua cabeça, ela não pode olhar no rosto de ninguém? Ela anda de cabeça baixa. Agora olha para você e fala para ele assim: o teu guia não monta em você. O teu guia, ele chama de príncipe e princesa do reino do seu amor. Amém? No reino das trevas, ele quer ser o teu guia, mas lá você é o cavalo. Não é assim? Você é o espelho. No reino de Deus é o inverso. É você quem monta no cavalo, juntamente com ele. Amém? Aí, meu amado, vai eu, sua rua. Falei, não acredito que ela vai passar por ali. O ali que eu estou falando, meu amado, era um campo de futebol, de barro, que a gente jogava futebol, e a galera estava toda lá, imagina, 2 horas da tarde. Aquele sangue ali comendo solto lá. Os colegas, o Marquinho, te voltava com o demônio. As pessoas estavam rindo de mim pelo meio da rua. E aqui ficou endemoniado, possesso de vergonha foi eu. E eu doido para soltar a mão. Lá minha mãe, o demônio segurando. Passei onde eu hoje reconstruindo um prisional da Vila Tiradentes, era outro campo, a gente jogava lá, e lá estavam os colegas da minha rua. Que é isso, Marquinhos? Estava voltando agora a pombagira. Esse trem virado aí, e tá eu lá. Solta minha mão, bata minha mão, e esse filho vai comigo. E eu lá. Meu irmão, sabe onde ela me levou? Ela desceu pela minha rua, infeliz. A minha rua, quando eu desço, depois eu subo ali para o Alchorei, em frente, depois eu desço ali para o Alchorei, eu saio em frente ao cemitério para ver uma Rosalia. Ela entrou comigo naquele cemitério, pegou uma cova, começou a... Ela tirou uma sacolinha com uma camisa da Lacoste, verde, branco e amarelo, original, minha, que estava enterrada no cemitério. E debaixo dessa camisa tinha uma foto minha. E o nome da minha família todo amarrado lá em cordões. Porque ela estava dizendo: esse cara vai ser meu e eu vou matar o relacionamento dele com a família. Olha para o ser humano e fala para ele assim: ó, talvez hoje não tenha nada tão enterrado no cemitério, mas há um espírito de morte segurando você, segurando alguma área da sua vida, por causa de alguma legalidade que você deu. Desobediência para a legalidade. Se você honrar pai e mãe, prolonga o seu dia sobre a terra, fala para o seu irmão assim: desobedecer, você pode estar antecipando a sua morte. Não é isso? Estou certo? E quantos de nós estamos morrendo espiritualmente? Quantos de nós estamos travados espiritualmente? Quantos de nós, meu amado, estamos como mortos dentro da nossa casa, dentro da casa de Deus? Você vem do culto, você não sente mais nada. Você não sente arrepio, você não sente vontade de dar uma glória a Deus, você não dá vontade de dar aleluia, você não sente vontade de dar um pulo. Estava vendo o pastor ali, meu amado. Vamos lá, adora, não sei o que, meu amado. Você só adora aquilo que você gosta, aquilo que você sabe. Não, meu amado, adora com o teu corpo. Quem é que dança? Faz parte do ministério de dança. Isso. Por que você só dança quando você está com a roupa da dança? Porque você está fazendo um personagem? Você está representando? Se você é um ministro de dança, você dança de roupa, dança sem roupa, você dança no banheiro, você dança embaixo do chuveiro, na igreja, não tem louvor. Quem aqui é ministro de louvor? Ministro de louvor canta, usa sua voz. Quem aqui usa instrumento para ministrar?
Quem disse que você só consegue adorar se você tiver com o seu instrumento na mão? Eu queria saber qual é a dificuldade que músico tem. Deixa eu abrir esse parênteses aqui, porque eu falo muito na conversa de músicos também. Então eu fico pensando em umas coisitas que passam pela minha cabeça. Teve um menino que começou a caminhar uma conosco, mas ele tomou tanto na paulada na cabeça, até ele aprender a ser gente. Pastor, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo adorar se eu não tiver com a guitarra na mão. Aí quando ele não está no altar, tocando o instrumento dele, ele está assim. Olha o seu povo. Eu me rasgo. Tem gente chorando do lado do carro, cara tá lá. Eu só consigo adorar, pastor, quando estou com o instrumento. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: cabeçada, você é o instrumento. Você é o instrumento. Você é o instrumento. E é você que tem que estar afinado. Teve um dia que um menino, meu pai, ele passou 3 louvores, gritando com o violinista: acerta esse instrumento, afina esse instrumento. O menino, quando terminou, ele falou assim: cara, muito obrigado. Olha só, o cara está tocando um instrumento desafinado. O outro está gritando com ele para ele afinar o instrumento. Ele continuou tocando. Quando terminou os louvores, ele olhou. Aí teve um mover lá. Ele foi com um violão, com tudo no chão. Quando ele voltou, assim, ele olhou para o menino que estava gritando com ele, pedindo para ele afinar o instrumento, e falou com ele assim: ó, muito obrigado, porque você, enquanto você estava falando comigo, eu estava ouvindo Deus através da sua boca ministrando ao meu coração que eu precisava ser afinado pelo Espírito Santo. Aí olhou assim, e sabe quem ele estava falando, gritando? Era o cara que só adorava com o instrumento na mão. Hoje, quando acontece alguma coisa, ele é o primeiro a se jogar. Ele falou comigo assim: pastor, se tiver acontecendo alguma coisa na igreja e eu não tiver sentido nada, eu me jogo. Eu me lanço, porque eu não quero ficar longe da presença, eu não quero ficar sem sentir o que todo mundo está sentindo. Meu irmão, nós precisamos, em nome de Jesus, sair dos programas. E eu quero que você tenha entendimento, irmão Márcio que me convidou. Eu quero que você tenha entendimento. Olhe para o seu irmão, para que você fale com ele assim: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos com dificuldade de gerar filhos espirituais. Porque nós estamos acostumados a ser os garotos de programa. Que isso, pastor? Vivemos de programação em programação, de congresso em congresso, de seminário em seminário, de culto em culto, de programa em programa. E olha para o seu irmão e fala com ele assim: quem faz programa é a prostituta. Quem faz programa é a prostituta. A noiva tem que esperar o tempo certo para ter intimidade com Deus. E olhe para o seu irmão e fala com ele assim: ó, quem faz? Meu pai, pode mais? Posso falar? Na igreja o presidente é uma bênção, né? Vamos lá. Olhe para o seu irmão e fala com ele assim: ó, quem está acostumado a receber por 2 horas de programa é a prostituta. Eu tenho muita dificuldade com algumas coisas. Eu sou um crente bem quadrado, por isso eu sou mais quadrado. Eu não sei cobrar uma oferta de amor para vir numa igreja pregar. Eu não sei cobrar uma oferta de amor para trazer o ministério de louvor. Eu tenho dificuldade. Eu não sei, eu não fui curado nisso. Para alguns você tem que ser curado, né? Eu quero continuar assim, quadrado. Falei com os meninos, está
Está querendo gravar CD? Beleza, grava CD. Mas não pense que o seu nome vai entrar no outdoor, nem que sua foto vai sair na capa do CD. Tudo vai ser para a glória de Deus. Porque como foi cantado aqui, meu amado, que ele cresça e eu diminua. Fala para você, irmão, a questão toda é que nós crescemos demais. Queremos aparecer mais do que Jesus. Queremos mais os holofotes que Jesus. É a única luz que vai brilhar nesse lugar, é a luz de Jesus, meu amado. Quem tem isso, glória a Deus. Aleluia. Você chega no ensaio e já querendo ir embora. Como é que você vai entregar o melhor para Deus? É ensaio de dança, é ensaio de teatro, é ensaio de louvor, é ensaio de quem seja, meu. No culto você já chega. Tu já fica ali, bastante, na hora. Tem que ir embora. Tu vai embora, sair correndo daqui pra quê? Não, pastor, tem que dar umas amarras ainda. Tem que dar umas pipocas, pastor. Afinal de contas, nós estamos aqui desde que horas, pastor? 5. Simone, estamos aqui desde que horas? Desde 3 horas da tarde, menino. 7 e pouca da manhã, estava falando comigo pelo zap, né? Eu acordado, levantando para pegar água para minhas filhas. Acordei todo empenado, porque minha filha é pequena, meu amado, ela teve mal dormir. Ela se joga. Quando eu acordei, tipo, umas 5 horas da manhã, estava todo torto, porque o pé dela estava aqui, na minha coluna. Eu falei, eu não vou me dobrar, eu vou chegar e ficar cheio de dor, mas eu vou para lá. Eu sei que Deus tem promessa, eu sei que Deus quer fazer alguma coisa naquele lugar, na vida daqueles adolescentes. Agora olha para o seu irmão e fala para ele assim, ó, tudo vai começar em você reconhecer que você precisa mudar em alguma área da sua vida. Quem aqui reconhece que precisa mudar em alguma área da sua vida? Que como servo de Deus você está muito ruim. Quem reconhece isso? Meu Pai do céu. Eu vou fazer igual eu faço lá no meu quarto. Eu vou me auto-ministrar aqui. Pai, em nome de Jesus. Ei! Eu vou te falar uma coisa que eu aprendi esses dias, meu amado. Para com esse negócio de que é para Jesus. Fala comigo assim, é para Jesus. Então eu vou cantar uma musiquinha. Eu não ensaiei, mas Jesus vai receber. Ele sabe que é de coração. Fala com o seu irmão assim, ó, cabeção! Para Jesus você tem que ensaiar, porque para Ele você tem que entregar o melhor. Amém, igreja? Quem é aqui que vai numa igreja de domingo para vir uma palavra? Pastor, manda uma palavrinha aí para mim que tá bom. Ei, você não vai na igreja para receber uma palavrinha. Você quer sair de lá alimentado. Então, meu amado, o povo está lá, indo para Rock in Rio, ensaiando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Aí você é crente, que quer servir a Deus, que quer adorar a Deus, que quer subir no altar. Agora o altar é plataforma. Quer subir no altar? Eu vou entregar um negocinho, um louvorzinho aqui, de qualquer maneira. Não. Se você não ensaiou, não entrega não. Prepara o negócio direito. Prepara o negócio decente, porque Deus não vai te entregar qualquer coisa. Fala com o seu irmão assim, ó, qualquer coisa. É só para quem não sabe o que quer. Mas como Deus sabe o que quer, Ele quer o melhor e Ele quer você. Amém? Olha para o seu irmão e fala com ele, o melhor para Deus é você, meu irmão. Por isso Ele está aqui. Ele ensaiou para esse dia acontecer. Ele ensaiou para você estar aqui. Ele ensaiou porque você é o melhor. Você é a pedra da comunicação. Se você acredita nisso, aplauda bem forte o nome dele. Essa é a
acostumado a falar mentira. Ah, mas uma mentirinha santa. Não, filho, não tem mentira santa para Deus. Tem um senhor lá na minha casa que ele está passando um momento difícil. Eu acabava de convidar o seu neto para estar indo ao culto comigo. Conversei com um amigo meu que é vizinho, trabalha comigo na Marinha. Eu vi umas fotos dos meninos no Face, que a minha esposa mostrou. Eu não os tenho no Face, no meu grupo de relacionamento, a minha esposa tem. Me mostrou umas fotos deles lá com um leque de dinheiro, nota de 50 e de 100. E aí umas frases embaixo: trabalhar para quê? Se para nós é fácil. É um adolescente de hoje. Eu conversei com aquele menino no quartel. Falei com ele: cara, vê com as companhias do teu filho, vê o que está acontecendo, vê com quem ele está se relacionando. Eu ouvi umas coisas no Facebook, não senti muita paz naquilo. Estou falando com você. Deus concedeu essa oportunidade. Eu não ia bater na sua porta, mas você passou aqui, você me procurou, então eu preciso falar isso com você. Ele falou: tudo bem, Marquinhos, eu tenho conversado com ele. Eu falei: tem coisas que conversa não adianta. Para você, não tem coisas que conversa não adianta. Algumas coisas têm que ser radicais. Fala comigo: radicais. Mudar de companhia, mudar de lugares, mudar de ambiente. Senão você se arrebenta. Por quê? Porque fala o seu irmão assim: a tua carne gosta da tua companhia. A tua carne gosta do ambiente que você frequenta. A tua carne gosta dos lugares aonde você vai. Então, nós precisamos ser radicais com algumas coisas. Sabe o que aconteceu? Falei com o pai, falei com o avô. 15 dias depois, os 2 meninos foram presos, roubando na CIA de Duque de Caxias. E agora, fazem 2 semanas que foram libertos. Passei hoje por um e falei com ele: cara, vai aceitar aquele convite? Ele virou para mim e falou assim: tio, eu vou ver com meus amigos. Olha só, quem manda em você não é seus amigos, não são seus amigos. Seu pai está em casa trabalhando, seu avô está lá, e o seu tio, você não me chama de tio, então eu tenho autoridade sobre a sua filha. Você vai à igreja comigo amanhã, porque algumas coisas têm que ser tomadas pelo esforço. Se você não se esforçar, algumas coisas não vão acontecer. Quem entende isso, diga amém. Amém. Então olhe para o seu irmão e fala para ele: você precisa se esforçar. Você precisa se esforçar. Como filho, confie em Deus, para alcançar a liberdade que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Você pode se colocar de pé aí no lugar que você está. Somos filhos, amém? Amém. E temos que ter atitudes, características de filho. Há um texto no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, depois que Samuel unge Davi no lugar de Saul. Davi ainda não tinha tomado posse do rei, do trono, mas já tinha unção sobre ele. E Saul agora passa a ficar possesso de um espírito maligno da parte do Senhor. E pediram que levasse um tangedor. Fala comigo: um tangedor. Alguém que tocasse bem. Amém? Tem alguém aqui que sabe tocar bem? Tem alguém que sabe tocar bem, hein? Vou falar que tem um montão de instrumentista aqui, mas sabe tocar bem? Hã? Porque não adianta só tocar, meu amado. Nesse texto diz que Davi era filho de Jessé. Era o quê? Filho de Jessé. Sabia tocar, era de boa aparência, era sisudo em palavras, e o Senhor era com ele. Então fala comigo: não basta saber tocar bem, tem que ser filho. E filho de Jessé significa ser filho da linhagem real. E você é filho da linhagem real. Amém? Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Quem vê isso,
Porque você é filho de Deus. Você é escolhido do Senhor. Agora olhe para o seu irmão e fala com ele assim, ó, só depende de você agora. Continuar nessa rota ou partir para o melhor de Deus para a tua vida. E se você deseja o melhor de Deus para a sua vida, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir para cá. Pastor, eu já sou crente, tá bom. Eu sou crente, mas eu estou precisando segurar, estou precisando quebrar algumas coisas na minha vida. Sai do teu lugar e vem para cá. Tem algumas coisas que ainda estão mal resolvidas dentro de mim. Vem para cá. Eu vou encerrar falando uma coisa de um livro que eu aconselho cada um de vocês adolescentes, porque eu acho que tem uma linguagem muito legal. Um livro chamado Caçadores de Deus. Quem já leu esse livro? Caçadores de Deus. Quem já leu Descobridores de Deus? Leia então Caçadores de Deus, Descobridores de Deus e depois A Casa Favorita. São 3 livros que Tom Penny escreveu. E um dos capítulos do livro Caçadores de Deus diz o seguinte: falta pão na casa do pão. A casa de Deus, fala comigo aqui, vocês ficam aqui na frente. A casa de Deus é a casa do pão. E muitas vezes reclamamos que falta pão na casa do pão. Escuta, agora escuta. Eu não quero desfazer o livro de Tom Penny, nem tampouco refazer nada. Mas Deus falou algo comigo nesses dias, pastora Valéria. A questão hoje não é que está faltando pão na casa do pão. Está faltando quem queira comer o pão. Muitos de nós estamos nos satisfazendo com migalhas que caem na mesa, enquanto Deus tem um banquete para cada um de nós. Fala para o seu irmão: Deus tem pão fresco para você. Deus tem vinho novo para você. Para de se moldar, para de ficar dentro de umas coisas antigas, dentro de estruturas antigas. Deus tem coisa nova para você, amém? Eu tenho alguns amigos. Vou falar uma coisa aqui essa semana, para que vocês entendam o tipo de luta, de batalha espiritual que eu passo. Eu tenho vários amigos. Antes de ser quadrangular, eu era da Pacetade de Nova Iguaçu. Na Pacetade de Nova Iguaçu, eu era líder de intercessão de um grupo de 150 pessoas. Eu tinha sob a minha autoridade mais gente do que muita igreja, até do que a igreja que eu pastorei hoje. Lá eu tinha liberdade para chegar e falar com o Davi Sácia, com o Luiz Arcanjo. Até um dia eu cheguei e falei com o pastor Marcos o que estava acontecendo na vida de um dos meninos lá, que Deus não tinha me revelado quem era. Até ele vir receber aquela notícia do que aconteceu com o Davi Sácia. Só comentando isso para falar com você o seguinte: essa noite Deus marcou para nós para ser um divisor de águas. Você pode optar sair daqui da mesma maneira que você chegou, e amanhã se prepara para a queda. Mas você também pode sair daqui nessa noite com o Espírito Santo habitando dentro de você de tal maneira que antes de você sair, você vai fazer igual o Max Lucado: meus passos, o que faria Jesus agora? Antes de você tomar uma decisão adolescente, você vai olhar para o céu, vai olhar para Deus, vai pedir: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma direção para tomar qualquer tipo de decisão, para ir para uma escola, para uma faculdade, para um curso que você vai fazer. Você vai pedir uma direção a Deus e você vai ver, meu amado, que Ele sempre vai escolher o melhor para você. Por quê? Porque Ele quer o melhor para os seus filhos. Ninguém disse: diga glória a Deus. Agora olhe para o seu irmão que está aí perto de você e fala com ele assim: ó, você faz parte de uma geração que vai revolucionar a história da igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Amém? Me lembra o seu nome? Bruno.
Você sabia, Bruno, que há 4 anos que eu estou dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, eu fico ouvindo, pastor, se você quer crescer ministerialmente, sai da igreja do Evangelho Quadrangular, porque senão o senhor não vai crescer. Essa é a palavra que meus amigos liberam para mim. Colegas pastores, amigos. Quando eu fui para a região do pastor Carlos Leonardelli, grava isso, pastores. Eu falei com ele o seguinte: pastor, eu ouço falar tanta coisa da denominação, mas eu recebi um convite para estar aqui. E eu entendo uma coisa: que Deus não guia os seus filhos para entrar numa furada. E se Ele está me levando para a igreja do Evangelho Quadrangular, é porque Ele quer algo realizar na minha vida e através da minha vida nessa denominação. E eu quero te dizer uma coisa: se Deus te chamou aqui para frente desse altar, é porque o altar é o teu lugar. É porque o altar, é no altar que Deus vai tratar você, é no altar que Deus vai sarar você, é no altar. Deus vai te confrontar no altar, vai te confrontar no altar, meu amado, mas no altar você vai ser curado, vai curar outros em nome de Jesus. Amém? E no nome de Jesus, meu amado, cadeias estão sendo quebradas nesse lugar nessa noite. Você vai sair daqui leve para realizar, cumprir o teu chamado em nome de Jesus. Amém? Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Eu gostaria de chamar Simone, sua esposa, seu esposo. Pastora Valéria, vem para cá. Se as irmãs puderem aí também, expõem pastoras filhas. Pastor Valéria, por gentileza, nos ajude aqui. Se tiver algum outro pastor que eu não conheça, que eu não saiba, vem para cá também, nos ajude a ministrar sobre a vida desses adolescentes que amanhã vão estar nos altares dos nossos lugares. Vamos estar com esses instrumentos ministrando louvor no nosso lugar. Nós vamos pedir a Deus um novo tempo sobre a sua vida. Se Ele vai querer colocar você no chão, é Ele. Se Ele vai querer fazer você vir, é Ele. Agora eu preciso falar uma coisa com você, João. Preciso falar uma coisa com você. Posicionamento. Chegou, é o tempo de basta de Deus sobre a sua vida. Não dá mais para argumentar ou para dar desculpa dizendo que foi por causa de fulano ou por causa de ciclano. Você já tem maturidade, você já tem entendimento para saber o que é melhor para a sua vida. A palavra de Deus diz que o justo caminha por fé, por aquilo que ele vê, não por aquilo que ele vê, mas caminha por vista, por fé. Então, para de ficar olhando para um e para outro. Olhe para Deus, olhe para a cruz de Jesus, porque Ele tem mais para a tua vida. Há uma unção de Deus liberada sobre você, mas Ele só vai conseguir fazer com que você use essa unção, transporte dessa unção, quando você romper essa pedra. Há uma pedra chamada mágoa dentro de você. Há uma pedra chamada ressentimento alojada dentro de você. E pedra no rim, ela não é grande. Tem pedra no rim que é pequenininha, mas que fica no canal. E toda vez que a pessoa tenta urinar, aquela pedra começa a doer, porque ela vai para o canal e ela começa a doer. Há uma pedra dentro, e toda vez que você olha para alguém, você fica com aquela pedra, vai para o lugar, o teu coração dói, e machuca, e pega. E sabe que Deus estava falando comigo na hora que você chegou? Na hora que alguém chamou você para frente, você sentou aqui. Deus estava falando comigo: enquanto ela não liberar essa pedra, enquanto ela não liberar perdão, eu não vou poder usá-la da maneira que eu quero. Agora eu te falo.
você venha ser guiado por Ele, guiado pelo seu Espírito Santo. Que o inimigo não consiga mais tomar a condução da sua vida, que o inimigo não consiga mais tomar a direção, o controle e guiar você por onde Ele quer, porque você é do Senhor e você vai ser guiado por Ele agora. E eu vou pedir que os pastores toquem, só toquem você, quebrando o domínio, a mão do inimigo sobre a sua vida e colocando a mão de Deus sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos lá, pastor, vamos tocar nesse povo, em nome de Jesus, amém? Chega lá, deixa eu passar. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça, de glória, Senhor, eu entrarei longe dos... Vocês vão começar a viver algo novo de Deus, uma unção nova de Deus virá sobre a tua vida.
Diga assim comigo: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua voz de maneira direta, objetiva, e eu entendo que o Espírito do Senhor falou ao meu espírito, e nesta hora eu anulo o poder da minha carne, a influência da minha alma, das minhas emoções, porque agora eu preciso tomar a decisão mais importante da minha vida, que é te reconhecer como meu Senhor e meu Salvador. Eu entendo que a escolha já foi feita, o Senhor já me escolheu, e agora eu quero declarar que eu aceito a tua escolha por mim, e eu volto a ser teu filho. Eu estava afastado, desviado, mas hoje eu quero voltar para a tua casa, para os teus caminhos, para os teus braços, em nome de Jesus. Amém? Meu amado, eu tenho aprendido que festa de Deus tem que ter salvação, festa de Deus tem que ter arrependimento. E eu quero, deixa eu ver aqui, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém que chegou aqui que estava afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém aí? Levante sua mão para mim. Pastor, estava afastado dos caminhos do Senhor. Isso. Tem mais alguém aí? Fica com a mão levantada aí, filho. Isso. Tem mais alguém aí? Estava afastado dos caminhos do Senhor? Mais uma jovem aí. Tem alguém aqui que não conhece Jesus? Que nunca aceitou Jesus? Nunca foi cristão? Não? Eu quero fazer uma pergunta. Você já está aqui na frente? Vai sair daqui da mesma maneira? Vai sair daqui afastado ainda? Com esse apelido de desviada que o inimigo colocou em vocês? Filho de Deus. Posso falar uma coisa para vocês? Em cima do filho pode. Para o judeu, quando o filho vira para o pai e ele ainda está vivo e fala assim: me dá a minha herança, que eu vou viver a minha vida. Ele está dizendo o seguinte: para mim o Senhor está morto, eu não preciso mais do Senhor para nada. Mas o pai do filho pródigo, ele continuou de braços abertos esperando, mas tinha que o filho tinha ia voltar, cair em si. E o filho caiu em si e voltou. A dificuldade não foi o pai, a dificuldade foram os irmãos. Eu não quero saber qual vai ser a dificuldade que vocês vão ter. Eu quero dizer que o pai está de braços abertos para receber vocês de volta. Amém? Qual é o seu nome? Marcelo, você deseja fazer o caminho de volta? Aceita? Amém. Qual é o seu nome? Letícia. Faz o caminho de volta? Está dentro? Aliançada? Fechado o negócio? Glória a Deus. E seu nome? Maria Paula. Está de volta também? Hã? Por dentro, sim, mas por dentro. A transformação do crente começa por dentro. Por fora Deus vai fazer aos poucos em nome de Jesus. Amém? Está dentro desse negócio? Fechado? Aliançado? Firmado nesse negócio? Queria 3 meninas aqui para ajudar com elas aqui. Tem mais alguém que nessa noite precisa voltar para os caminhos do Pai? Voltar para Jesus? Não? Então, abraço, porque é sua nova família. Eu preciso falar algumas coisas aqui com vocês 3 rapidinho. Já tem? Tem? Glória a Deus. Hoje eu amado. João capítulo 5, vocês estão aqui, recebe o Senhor Jesus como seu Salvador. Deus dá uma promessa de tudo. Vocês estavam afastados. E hoje vocês vão receber Jesus. E todo filho de Deus tem família. E a família de Deus está aqui. Pastor, o Senhor, os seus pais espirituais. E os seus irmãos, alguns estão abraçando vocês. E eles estão trabalhando também para fazer uma festa para receber vocês de volta. Amém? E tem cordeiro, só que o cordeiro não sabe. O cordeiro está aqui, celebrando a festa lá no céu, pela restauração da vida de vocês. Amém? Eu queria que vocês virassem para lá, que vocês formassem uma família de Jesus. Amém? E essa família celebra uma festa. Porque tem filhos.
Queria aqui a Heloísa e mais 2 jovens, 2 adolescentes, por favor. Pastor Marcos. Cadê? Gustavo. Entrega ao pastor. Em nome do grupo de adolescentes. Tá? Uma lembrança do grupo. Tá? Pessoas não esquecer de nós. Tá bom? Que o Senhor possa gostar da bênção. Heloísa. Pode? Eu gostaria que a Heloísa vai entregar para o pastor André. Amém? Uma lembrança. Não esquecer de nós. Amém? Jorge Felipe. Amém? Jorge Felipe também. Foram os nossos convidados. Eles prontamente atenderam os nossos convites. Então, nós não queremos deixar, irmão, entregar para o Jorge Felipe, claro, uma lembrancinha. Nós temos que aprender a honrar. Amém? Nós temos que aprender a honrar as pessoas que nós convidamos. E é isso que nós estamos ensinando agora. Irmãos, nós fizemos uma cesta muito bonita, de